Aleluia, Senhor. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Senhor. Te adoramos, ó Deus, te glorificamos, ó Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, amém? Fala para a pessoa ao seu lado, coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Amém? Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Graças a Deus. Som, alô. Glória a Deus. Tá ruim isso? Glória a Deus, graças a Deus. Podem tomar assento, amados e amadas. Graças a Deus. Deus é bom, maravilhoso. Graças a Deus. Vou chamar a irmã Marcela aqui rapidamente. Ela vai dar um testemunho aqui da vitória. Paz do Senhor, igreja. Sábado passado, meu filho passou mal pela manhã. Eu levei ele para o hospital UPA primeiro, 6 horas. Aí o médico mandou ir para o hospital maior, que ficou... identificou que era apêndice, né? Eu levei ele para a Posse, levei ele para o hospital da Posse. Aí chegando lá, ele foi examinado, fez uma tomografia e foi constatado que era apendicite, né? Aí ele foi logo para a sala vermelha. E quando chegou lá na sala vermelha, chegou logo depois 2 rapazes que tinham sofrido um acidente de moto. E eu sentada aguardando para a operação, que ele ia ir para o centro cirúrgico, né? E o Senhor mandou eu orar por aqueles 2 rapazes. Eu falei, ai Senhor, pelo amor de Deus, eu estou aqui orando pelos meus filhos, vou orar pelos outros. E não queria orar pelo filho dos outros, queria orar pelo meu. E o Senhor mandou mais uma vez, ora pelos 2 rapazes. E aí eu comecei a orar por aqueles meninos, orando. A mãe entrou desesperada. Os 2 filhos tinham sofrido acidente de moto. Um deles, o carro passou por cima da cabeça dele, mas ele estava tão bem andando que nem parecia. E eu comecei a orar por aqueles meninos e até esqueci de orar pelos meus filhos. E de repente chamaram meu filho para ir para o centro cirúrgico. Ele foi operar, operou. E no outro dia seguinte, no domingo de manhã, ele foi para o quarto e já estava bem. E eu falei, Alexandre, eu vou tomar café rapidinho que eu estou muito cansada. Encontrei com a mãe dos meninos, perguntei para ela por eles, né? Ela, eles estão bem. O que o carro passou por cima da cabeça, eu já tinha até ido para casa. E o outro estava na cirurgia. E o meu filho também estava bem, né? E com isso, meu filho já está em casa. Eu pude ver a glória de Deus na vida do meu filho e na vida daqueles meninos também, né? Que o Senhor me pediu para orar por eles, né? E se eu não tivesse orado por eles, atendido a voz do Senhor, né? Enquanto eu estava orando pelo filho do próximo, o Senhor estava cuidando do meu filho, né? É isso. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, amém? Mais um testemunho, corre aí. Tem alguém? Corre ali, pega lá. Som. Paz, irmãos, boa noite. O meu sobrinho, eu tenho vários sobrinhos, então é provável que eu confunda o nome aqui. O Nicolas, que nasceu recentemente, tem 3 semanas que ele nasceu. E depois de 1 semana de nascido, 7 dias mais ou menos, ele gofou sangue. E quando ele gofou sangue, a minha irmã ficou desesperada. Foi um momento muito desesperador para todos nós, né, da família. E ele foi direto para o médico, foi internado na UTI. Muitos exames. Colocava a agulha ali, ele arrancava. Colocava em outro lugar, ele arrancava.
teve que raspar a cabeça dele para colocar na cabeça. Aí, depois, arrancou da cabeça também, colocou no pescoço. E ficou 3 semanas no hospital. E aí, durante esse período, a minha irmã nem teve resguardo, foi no hospital público, então ela teve que ir todos os dias para o hospital e nem tinha cadeira, então ela só sentava quando amamentava. E ela ficava o dia inteiro lá no hospital e eu intercedendo. Eu lembro que quando a minha irmã falou que ele foi internado, me deu uma tremedeira, que eu vi a foto dele cheio de sangue. Eu falei, meu Deus, o que esse garoto tem? E aí o médico falou que foi por conta de uma infecção urinária, que essa infecção urinária gerou uma bactéria no sangue dele. Enfim, tudo cooperou, né? Todas as notícias cooperaram para que a gente se entristecesse, para que a gente entrasse em crise, em desespero. Só que aí eu firmei o meu olhar no Senhor. E foi na época que teve a conferência Intimidade aqui. E aí a minha mãe falou assim, no dia que ele foi internado, Beatriz, esquece a igreja um pouco e vai para sua irmã, vai ficar com ela que ela está desesperada. E minha vontade na hora foi largar tudo e ir correndo ficar com a minha irmã. Só que aí na hora, eu não sei o que aconteceu, que a paz que excede todo entendimento veio em mim. E aí o Espírito Santo de Deus falou, você vai para a igreja que é o último dia da conferência. É o último dia, você pagou esses 3 dias e você vai. E no último dia foi o dia que o Senhor mais tocou na minha vida. E no último dia foi o dia que eu coloquei várias coisas nas mãos do Senhor, inclusive a vida do meu sobrinho. E aí, recentemente, para a glória e honra do Senhor, ele levou a alta da UTI, para a glória e honra do Senhor, ele está curado, não tem nada. E eu glorifico a vida de alguns irmãos aqui, que eu compartilhei isso. Esses irmãos, eles estiveram orando pela vida do meu sobrinho. Foi um tempo de desespero, só que, graças a Deus, confiando no Senhor, a minha família e eu tivemos vitória. Então, glorifico o nome do Senhor e muito obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essas vitórias e tantas outras que o Senhor nos tem dado. Fala conosco, ministra aos nossos corações ainda mais a Tua vontade e Teu querer. Precisamos e dependemos de Ti totalmente. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amados, hoje de manhã, Deus me deu uma palavra aqui sobre confiança e eu pude compartilhar com os irmãos. Não é fácil você confiar. Nos dias de hoje, então, a coisa está mais difícil. Porque confiar nas pessoas, as pessoas são falhas. As pessoas, elas nos decepcionam. Até porque nós mesmos já falhamos e decepcionamos a outros. Então, quando a gente quando nós nos conhecemos a nós mesmos, nós entendemos que não podemos nem confiar na nossa própria carne, que dirá na carne dos outros. Então, eu já falei isso aqui outras vezes, que tem pessoas que elas passam a proteger os seus sentimentos e elas dizem, cada vez que eu conheço o ser humano, eu amo mais o meu cachorro. E eu resolvi, dentro de mim, entender que cada vez que eu conheço mais o ser humano, eu sigo acreditando no ser humano, de que ele vai falhar comigo de novo, ele vai pisar na bola de novo, e eu vou estar pronto para perdoar. Eu quero chegar nesse ideal. Pode ser uma ideologia, mas eu quero chegar lá. Porque o nosso Deus, ele diz na Bíblia que ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo Deus falando lá, no livro de Crônicas, capítulo 7, fala o que lá? Se o meu povo, Deus falando, o Pai falando para o seu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Deus já está dizendo para o povo: olha, vocês vão pisar na bola, vocês vão pecar, mas se vocês se arrependerem genuinamente, eu vou perdoar. Quem é que entra num relacionamento dizendo para o outro: olha, você pode pisar na bola comigo, se você se arrepender, eu vou te perdoar? Está tranquilo. Mas Deus está dizendo exatamente assim: eu vou te perdoar. E essa é a diferença, muitas das vezes, dos nossos pensamentos para os pensamentos de Deus. É por isso que a Bíblia fala assim: os meus pensamentos não são os seus, os meus caminhos não são os seus caminhos. E diz a Bíblia que os caminhos do Senhor, eles são mais altos. Os pensamentos do Senhor são mais altos, que a loucura de Deus é mais sábia que todos os homens. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você nunca vai chegar tão perto para compreender a mente de Deus, a mente de Cristo. Hoje eu falei para uma pessoa, falei: a coisa mais difícil na vida é ser cristão, é você obedecer a palavra, é você cumprir o que está escrito aqui. Isso aqui não é mole não. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Dá uma face, dá outra face ao que te feriu uma. Anda mais uma milha quem te obrigou a andar uma. São coisas que não entram no nosso entendimento se nós formos carnais. Se nós formos carnais, e diz a Bíblia que o Evangelho de Deus é loucura para os carnais, é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Amém? Amém, igreja? O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Eu quero falar aqui sobre 5 pessoas na Bíblia que Deus disse não. Fala para a pessoa ao seu lado: quando Deus diz não, fala para ela aí. Muitas das vezes nós pedimos a Deus algumas coisas já sabendo o que a gente quer, e na oração a gente quer tirar uma média. E algumas pessoas, elas oram a Deus, têm uma direção de Deus, sabe o que a Bíblia está dizendo, mas ela tem o seu objetivo de vida, ela já tem a sua decisão tomada. Então ela procura algumas pessoas para ouvir diferentes opiniões. E quando uma pessoa fala: não, isso aí não vai dar certo. Obrigado, irmão. Passa. Aí vai para o outro. Aí o outro fala assim: eu acho que tem um versículo na Bíblia que ajuda você nessa situação. Ah, é? Qual é o versículo? Fala aí para mim, que eu vou pesquisar, né? A pessoa nem lê a Bíblia, mas nessa hora vai ser um exímio pesquisador da Bíblia, né? E já vieram pessoas para mim, uma vez um falou: olha, eu já conversei com o pastor Rodrigo, já conversei com o pastor Alexandre, e agora eu vim conversar com o senhor. Eu falei: irmão, para aí, fica com o que eles falaram, porque senão você vai ter 3 opiniões diferentes. E eu digo uma coisa para você. Hoje de manhã eu citei aqui, eu falei aquelas passagens. Uma, Jesus falou assim: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. E em Jeremias 1 ele fala assim: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Se Deus não cumprir a palavra dele, ele é mentiroso. E aí a coisa desanda completamente no universo. Então ele não pode voltar atrás na palavra que ele deu, a não ser quando ele diz: se você obedecer, virão essas bênçãos e vão te acompanhar. Se você desobedecer, virão essas maldições e vão te pegar. Mas se a pessoa está desobedecendo e de repente ela passa a obedecer, aquele mal que estava determinado é quebrado. Por quê? Porque a pessoa passou a obedecer. Então não foi Deus que mudou, foi a atitude da pessoa que mudou. Você está entendendo isso aqui? Amém, amados? Deus, ele é imutável, mas ele disse: olha, se você obedecer, se eu disser um mal contra alguém, mas essa pessoa se arrepender, então aquele mal não virá mais sobre a pessoa, vai vir a bênção. Mas também se eu disser que eu vou abençoar alguém e aquela pessoa passar a pecar, então aquele bem não virá mais, virá o mal
que não é o que Deus está planejando. Deus quer coisas maravilhosas para você. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não guerra, pensamento de alegria, não tristeza, de fazer o bem a você. Amém, amados? E te dar o fim que você deseja. Então nós temos os nossos próprios pensamentos, nós temos os nossos próprios desejos. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Algumas vezes, eu já disse aqui, algumas vezes a Bíblia fala assim, não vos enganeis. Então não se engane, a palavra de Deus ela não vai mudar. Ela está aqui, para o nosso bem, ela foi escrita. Todas as coisas que aqui são escritas, para o nosso bem foram escritas. E toda a escritura é inspirada por Deus, útil para repreensão, para educação. Então, se eu basear a minha vida pela palavra de Deus, então eu vou conseguir viver conforme Deus quer e Deus vai me abençoar. Amém, amados? Amém, igreja? Nessa igreja, na igreja do Nazareno em Edson Passos, nós pregamos aqui a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que tem que ser pregada aqui. Eu já falei, todas as vezes a palavra de Deus tem que ser aberta e pregada nesse lugar. Eu ainda vamos ler ainda aqui. Mas nem todas as palavras de Deus muitas das vezes são claras para muitos de nós. Algumas pessoas na Bíblia não entenderam exatamente aquilo que Deus queria. Hoje de manhã eu falei sobre Jó, porque eu espero a transformação de uma pessoa que às vezes eu olhava para essa pessoa e eu não via absolutamente nada. E teve um dia que eu estava muito revoltado, angustiado, eu falei, Senhor, o Senhor pode transformar tanta gente, mas o Senhor não pode transformar essa pessoa aí. Essa aí o Senhor não consegue. E aí Deus foi me mostrando na vida de Jó, que Jó teve que fazer 10 funerais, carregar 10 alças de caixão no mesmo dia, um para cada filho. Situação difícil, mas é das mais difíceis que você possa imaginar, irmão. Eu não quero nem imaginar o que é um negócio desse. Tem pessoas perto da gente que já carregaram a alça do caixão do próprio filho ou da própria filha. E eu tive que estar lá do lado, tentando consolar de alguma maneira. Uma situação que eu jamais quero viver e nós não vamos viver em nome de Jesus na nossa vida. Mas 10 de uma vez, perdeu tudo, não importa. Mas os 10 filhos, ainda que importasse, ele era muito próspero e perdeu tudo. E de alguma maneira a coisa estava dizendo não, 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 e as coisas fechando. E dá lá escrito assim, e em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus culpa ou falta alguma. Jó não pecou. Que homem de Deus. Depois, Satanás toca no seu corpo, da planta do pé ao alto da cabeça, e ele tem tumores malignos em todo o corpo. Ele pega um caco lá de alguma coisa e começa a se raspar, a se coçar, deitado sobre folhas para amenizar. Eu imagino que sobre uma outra superfície, os seus ossos cortariam a sua pele, e ele estava mal, muito mal. A única coisa que ele não perdeu foi a vida. A situação era tão angustiante que a mulher dele vira para ele e fala assim, olha, você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não tem mais nada para você, morre. E às vezes a gente vê pessoas sofrendo e o nosso primeiro julgamento é, alguma coisa de errado ela fez. Se você pensar assim, você é um dos amigos de Jó. Está do lado deles. E alguma das vezes, não é isso, estamos passando por alguma prova, mas o importante é que está lá escrito assim, em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus culpa ou falta alguma. Mas Jó começa a se justificar de algumas maneiras e falar que a vida dele era santa e honesta. Deus chama a atenção dele em dados momentos quanto a isso. Mas tem um momento que Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. Fala comigo, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. Ele tinha essa confiança, porque confiar em Deus numa hora como essa, meu irmão, eu imagino que seja uma coisa quase que impossível, diante de um sofrimento como esse. E eu na minha incredulidade,
eu estava pecando contra Deus naquele momento, reclamando com Deus sobre aquela pessoa, e Deus falou comigo, aquilo que Jó disse para Deus. Jó disse ao Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei, meu Deus, o Senhor está trabalhando, então eu tenho que confiar. Quando você entrega alguma coisa a alguém, às vezes a pessoa precisa sair, deixa o filho na casa de alguém, você está confiando uma outra vida, a vida do seu filho àquela pessoa. É uma coisa muito séria esse negócio. Um dia alguém me confiou essa igreja para cuidar. A gente confia o som para alguém operar. A gente confia coisas, não é? A gente acredita que não vai ter nenhum problema, vai dar tudo certo. E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente precisa confiar de que Ele vai fazer um bom trabalho. Amém, amados? Deus está fazendo um bom trabalho na sua vida? E eu creio nisso. Mas muitas das vezes você vai olhar para pessoas e elas não vão esboçar nenhuma reação, nada. E é por isso que Paulo ensina lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26, fala, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, mas ele deve continuar sendo brando para todo mundo, apto para instruir, disciplinar com mansidão aqueles que se opõem e ficar na expectativa de que Deus vai conceder o arrependimento àquela pessoa, porque ela foi feita cativa pelo diabo, a mente dela está aprisionada, e quando Deus libertar, ela vai te procurar em algum momento e você vai se alegrar, graças a Deus, eu estava orando mesmo por você. Você não vai ser daquelas que vai falar assim, tá vendo? Eu te avisei, viu? Se tu tivesse me ouvido, tu não ia passar por isso aí. Esse não é o espírito de brandura que ele está falando. E mais tarde, Jó, depois que vê, Deus deu outros 10 filhos para ele, Deus deu toda a prosperidade para ele de volta. Jó fala assim, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em algum momento você vai ver Deus na situação, amém, amados? Mas nem em tudo você vai entender num primeiro momento aquilo que Deus está fazendo. Eu falei também hoje aqui de manhã, ele é uma das 5 pessoas que eu quero falar, José. Os planos de José, depois que ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, sempre foi voltar para Canaã, sempre foi ver o pai de novo, ver a família, conviver em família. E em todos os momentos ele está falando, olha, me tira daqui, eu fui vendido injustamente, eu estou aqui enganado, me levem de volta. E você vai ver no final da história que Deus nunca teve planos para José voltar para Canaã, nunca mais José voltou. Deus tinha um plano para ele lá, naquele lugar. Quando Deus deu os sonhos para José, ele não entendeu nada. O pai entendeu alguma coisa, mas não conseguia compreender tudo. Você olha para o seu futuro, você não entende o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai nos acontecer. Às vezes a gente nem entende por que a gente está passando por determinadas coisas hoje. Mas uma coisa eu sei, Ele está forjando você e Ele está fazendo um bom trabalho. Amém? Outra pessoa que mais tarde foi responsável por carregar os ossos de José lá para Canaã, que José fez o povo jurar, olha, eu vou morrer aqui, não tem jeito, mas vocês vão transportar os meus ossos daqui para Canaã quando vocês saírem. O povo vai ficar aqui muito tempo, vai ser escravizado, mas Deus vai libertar vocês, Ele me leva embora. E aí José vai embora, mas já morto, só os ossos. E quem é que cuidou dessa parte? Diz a Bíblia que quando estavam todos os israelitas pegando prata, ouro, roupa, tudo do bom e do melhor, Moisés foi lá e pegou os ossos de José e levou com ele. Pessoalmente. Vai comigo, o corpo do chefe vai comigo. E Moisés passa com aquele povo, liberta o povo das garras do Egito, da opressão, as 10 pragas caem, milagres acontecem, o mar se abre. Tanta coisa poderosa acontecendo, Deus falando lá no monte, a coisa fumegando, a coisa acontecendo, o rosto dele brilha. Quando ele quase viu Deus, faltou pouco, né?
E de repente ele desce do monte, o rosto dele está brilhando tanto que as pessoas nem conseguem olhar para ele, brilhava mais do que o sol. Mas num dado momento, quando Moisés tinha que glorificar ao Senhor, ele se exaltou, ele se envaideceu, até pediu perdão a Deus, como eu pedi naquele dia: Senhor, me perdoa, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu passei a orar mais por aquela pessoa e eu comecei a ver mais Deus agir. Porque eu não estava percebendo a ação de Deus. E Moisés pede perdão a Deus, só que no pedido de perdão a Deus, Deus fala assim: olha, não tem jeito não, você não vai entrar na terra prometida. Não. Aí Moisés fala uma coisa e outra: mas Senhor, deixa eu entrar. Não. Aí Moisés fala mais umas coisas, ela: Senhor, então está acontecendo assim, assim, assado. Deus fala com ele outros assuntos, mas Senhor, deixa eu entrar. Não. E tem mais uma coisa: não me fale mais nisso. Já viu Deus falar com você assim? Não me fale mais nesse assunto. Não toca. Você já falou isso para o seu filho? Para a sua filha? Para a sua esposa? Não toca mais nesse assunto. Deus falou com Moisés: não quero mais saber, você não vai entrar. E Moisés passa a partir dali a culpar o povo: por causa de vocês eu não entrei na terra. Pelo menos umas 2 vezes ele joga na cara das pessoas lá. E Deus leva Moisés num monte em frente. Eu tive a oportunidade de estar nesse monte, peguei uma pedrinha lá desse monte, tem essa pedra aí até hoje. Não é uma pedra espiritual, não tem poção mágica nela, é só uma lembrança, não é? E Moisés olha ali de longe. Aonde eu estava eu pude ver bem de longe, não dá para ver quase nada aqui, lá dentro. E Moisés é levado ao monte e de lá ele desaparece para nunca mais voltar. Nunca mais não, para durante um bom tempo ele não aparecer de novo. E Deus disse não para Moisés. Outra pessoa foi Davi. Davi está andando no palácio dele, olhando as casas lá dos vizinhos, todas lá contemplando, e de repente ele olha e vê o tabernáculo. Ele vê a casa de Deus, era uma tenda. E ele compara a casa de Deus com a sua casa. E ele fala: olha, eu moro num palácio, eu moro numa boa casa, e a casa de Deus é uma tenda. E ele desejou construir um palácio para Deus, um grande templo para Deus. E ele compartilha com o profeta, se eu não me engano foi o profeta Gade, e o profeta fala com ele: faz tudo o que está no coração, porque Deus é contigo. O profeta via que tudo que ele intentava fazer, Deus dava a bênção, Deus abençoava. Falou: é mais uma que Deus vai abençoar. E o profeta despede, está lá no corredor, indo embora. Deus fala para o profeta: volta lá e fala para ele que ele não vai construir nada. Olha a vergonha agora do profeta. Aqui é o profeta de novo, pode entrar? Entra aí. Ó, Deus acabou de me falar lá que o senhor não vai fazer não. Deus disse não. Você não vai construir. Você já entrou em muitas guerras, em muitas batalhas. Você já derramou muito sangue. E não vai ser através das suas mãos não, mas vai ser através do seu filho. Você vai gerar um filho e esse filho vai construir, mas você não pode. E Davi não pôde, de maneira nenhuma, construir esse templo, que foi o templo de Salomão, seu filho, que ele foi o primeiro templo a ser construído. Mas Davi não ficou abalado muito com isso não, porque Davi juntou o material para a construção do templo. Deus pode te impedir de fazer algumas coisas, mas não impediu de juntar o material. Outra pessoa que Deus disse não foi mais tarde o profeta Elias. Elias viu profetas sendo mortos ao fio da espada. Elias viu o povo de Deus se corromper e todo aquele povo se prostrar diante de Baal. Perdeu a bênção. É como se todo mundo aceitasse a marca da besta. Todo mundo se corrompeu, toda uma nação se corrompeu.
Para ele não sobrou ninguém, só sobrou ele e algumas poucas pessoas. Ao ponto de Deus ter que dizer para ele, olha, ainda tem 7.000 nessa nação, só tem 7.000 aí que não dobraram os joelhos diante de Baal e boca que não beijou, não se contaminou com essa comida, com essas coisas consagradas aos demônios. E Elias não viu o julgamento de Jezabel, ele foi embora e Jezabel continuou rainha. Ele foi embora e não viu o julgamento. E muitas das vezes nós esperamos que Deus nos vingue de alguma situação nessa vida. E pode ser que não vai acontecer na nossa vida, um dia vai acontecer. Porque não há injustiça que Deus não vai julgar. Toda injustiça Deus vai julgar. Pode ter certeza disso. Mas talvez você queira ver acontecer para no fim você se sentir satisfeito, vingado, aliviado porque alguma coisa aconteceu. Mas você não sabe qual é o plano de Deus. Quantas oportunidades Deus ainda vai dar para determinada pessoa que te fez o mal? Talvez Ele esteja dizendo não para você e ainda está dizendo sim para a pessoa. E eu não entendo honestamente, eu não entendo porque é que Jezabel mandou matar profetas e não houve uma profecia imediata contra ela. Mas Jezabel mata um homem e o próprio Elias profetiza contra ela. Deus usou a boca dele, a sua boca, para profetizar contra ela. Falei assim, parece que Deus tem prazer que os profetas morram, mas o inocente lá, Deus agora vai se vingar por causa dele. E Jezabel foi morta, foi julgada por causa do sangue daquele homem, ainda que os outros fizeram parte, mas se alguém souber me explica um negócio desse. E às vezes a gente fica esperando, a gente tem sede de vingança, tem sede que aconteça. Quando a gente não aguenta esperar muito em Deus, nós mesmos tomamos as nossas providências. Você mesmo pega o telefone e liga, você mesmo toma a satisfação, você mesmo fala o que pensa, e aí vai justificar, eu sou muito sincero, eu falo o que eu penso, eu falo o que me dá na telha. E nesses momentos é muito difícil confiar em Deus. Eu não vou voltar mais para Canaã, eu não vou entrar na terra prometida, eu não vou construir o templo, eu não vou ver a nação sendo transformada. Não foi transformada nos dias de Elias, e durante os dias de Eliseu também não foi. E a coisa demorou, foi muito tempo. Aquela rainha perversa ainda ficou muitos e muitos anos governando. Eu estava vendo ontem uma reportagem dos reis que viveram mais tempo. Tem um rei lá da França que governou durante 72 ou 74 anos. A segunda pessoa reinou tantos anos. E a rainha Elizabeth, que está reinando, é a terceira pessoa com mais tempo. Esse número 2, ele viu 30 primeiros ministros no país dele. Assumir e entregar, assumir e entregar. E Jezabel reinou durante muito, mas muito tempo, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor, e ninguém via Deus agir. Mas Deus estava agindo? Deus estava no comando? Deus estava no controle? Irmãos, esse ano é um ano de uma decisão muito grande para essa nação, para esse país. Nós precisamos orar para Deus agir, para Deus operar, para Deus não permitir que o mal se aloje. Misericórdia, temos que orar e jejuar, irmãos. A igreja tem esse poder, as armas da nossa milícia. A guerra está aberta, mas eu não sei o que Deus vai fazer, porque a nação ainda está corrompida, essa nação ainda não se voltou para Deus. Por que Deus não agiu muitas das vezes naquela nação? Porque todo o povo tinha se contaminado, todo o povo tinha se voltado contra Deus, então era como se o povo não desse a permissão para Deus. E eu pergunto a você, quem é que diz mais não para o outro? Deus diz mais não para você ou você diz mais não para Deus? Já tinha pensado nisso? Quantas vezes Deus falou assim, vai lá e pede perdão? Ele é que vem a mim. Perdoa.
Ah, não. Tudo menos isso. Agora o errado sou eu. A pessoa ainda vai falar assim, né? Quem tem que mudar agora sou eu. Vou chegar lá. Elias foi arrebatado, foi embora e não viu. Não viu acontecer. E eu quero falar para você agora sobre uma pessoa, para quem Deus disse não. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus. No capítulo 26, lá no finalzinho do livro de Mateus, 26, 34. Desculpa, 26, 36. Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, né, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O livro de Lucas vai contar essa história, que a angústia foi tão grande que ele suou gotas de sangue, de tão angustiado. Não pensa que era uma dor de cabeça, uma angústia porque tinha alguém resfriado ou com febre. Não, era uma angústia de morte. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. No livro de Marcos, esse mesmo texto, Jesus vai dizer assim: Pai, tudo é possível para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas, tudo é possível, todavia não seja como eu quero. O que Jesus queria? Ele mostra a intenção dele, ele diz o que ele gostaria que acontecesse. Sim, Senhor, Pai, eu quero que o Senhor passe de mim esse negócio, eu não quero viver esse negócio. Contudo, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ele não obteve uma resposta favorável do Pai aqui. Ele volta para os discípulos e pensa que os discípulos de alguma maneira vão estar lá para apoiar ele, mas acha eles dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiar e orar para que vocês não entrem em tentação. Lê comigo: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Olha para mim aqui, irmãos. O teu espírito pode estar pronto, mas toma cuidado, a tua carne é fraca. E se você der lugar à carne, você vai pecar. Se quando você olhar para aquela pessoa que você espera ver uma mudança e você não vê, tem horas que você vai abrir a boca e vai reclamar. Você vai falar algumas coisas que algumas vezes você vai se arrepender depois. Sim ou não? Você entende, mas a pessoa não entende. A coisa está clara para você, mas para o outro não vai. E às vezes a gente não entende, né? E ele diz aqui, ó, a carne é fraca. E tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Amém? Amém, amados? Ele está falando com quem aqui? Com o Pai. O Pai estava ouvindo? Sim ou não? O Pai estava ali com ele? Sim, mas o Pai... Você pensa que você já sofreu? Deus viu o seu próprio filho morrer numa cruz injustamente. Não havia justiça nenhuma ali. Ah, Deus já permitiu tanta coisa ruim na minha vida. Essa foi uma delas. Essa não, aparentemente não foi uma coisa boa. Mas graças a Deus, porque Jesus obedeceu ao Pai até o fim. Amém, amados? E se você obedecer ao Pai até o final, Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus.
E voltando para os seus discípulos, achou eles dormindo. E foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Várias vezes Jesus está falando. Várias vezes Jesus está falando. E diz lá no livro de Isaías, capítulo 53, que todavia ao Pai, ao Senhor, agradou moê-lo. Moeu ele, fazendo-o enfermar, e ir até a morte, morte de cruz. Que plano de Deus é esse? Misericórdia. Que plano é esse? Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. E Jesus falou que quem não comer da minha carne, e ele simboliza a sua carne com o pão. Quem não beber do meu sangue, ele simboliza o seu sangue com o suco de uva. Quem não comer e não beber do meu corpo, não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem comunhão comigo, não tem vida. E vocês devem fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim e anunciem a minha volta, até que eu volte. E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é discernir o corpo, discernir o sangue de Cristo. Entender o propósito pelo qual isso aqui, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Deus disse não para você em algum momento? Estava hoje compartilhando pela manhã que nossa igreja era lá na Rua Júpiter. Nosso culto era ao ar livre, no quintal, olhando para as estrelas, olhando para a chuva. Esse momento era um momento terrível, porque às vezes começava a chover e a gente tinha que correr. Fazia o culto até dar. Quando chovia mesmo, não tinha jeito. Todo mundo se espremia embaixo de uma varandinha lá, de uma garagem. Todo mundo molhado e a gente continuar pregando, sonhando com esse lugar aqui. Amém, amados? E naqueles dias nós encontramos um local e eu ia fechar o contrato. Mas num dia antes de fechar o contrato, aquilo foi de Deus. Tem momentos que Deus diz não, é para te livrar. E o irmão falou, pastor, aquele negócio lá está condenado. E eu fui na casa da pessoa, a pessoa mostrou o laudo lá da prefeitura condenado. E no dia seguinte eu fui lá naquele proprietário, ó, sua propriedade está condenada. Ele já sabia. Mas fez que não sabia. Falei, ó, não vou alugar não. Não vou alugar não. E aí a gente volta a ficar lá debaixo do tempo, da chuva, ao ar livre, esperando um dia Deus mostrar um local. E eu fui falar com o meu pastor e ele falou, olha, Amadeu, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus fecha uma porta é porque Ele vai abrir uma maior ainda. Fala para a pessoa ao seu lado, quando Deus fechar uma porta na tua vida é porque Ele vai abrir uma maior ainda. Porque a porta que o Senhor fechar ninguém abre, mas a porta que o Senhor abrir também ninguém vai fechar. E eu recebi aquela palavra, aquilo me deu força naqueles dias. E pela misericórdia de Deus, hoje nós estamos aqui. Amém, amados? Esse prédio é próprio para a glória de Deus. E assim Deus vai fazer cada vez mais em nossas vidas. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o que Deus fez na vida dessas cinco pessoas. Mas quando tudo diz que não, você continua confiando em Deus? E eu digo a você, continue confiando em Deus. Confia em Deus e Ele te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Não duvide, mas confia em Deus. Quando eu olho para a vida de José, seus irmãos, eu anotei aqui, ó, nunca mudaram. Ele mudou, amém? Ele não teve oportunidade de voltar para Canaã, não em vida, teve a oportunidade de ir lá passar um mês só e voltar para casa, no Egito. Mas o nome de José é tão importante na Bíblia, que até no livro de Apocalipse você vai ver que o nome dele é citado, como um homem de Deus, que andou na presença de Deus e foi extremamente usado pelo Senhor, pelo plano de Deus. Amém, amados? Amém, igreja? Não era da maneira que ele idealizou, mas aconteceu da maneira que Deus quis.
Moisés não pôde entrar na terra prometida, mas no dia da transfiguração de Jesus lá no monte, naquela conversa que Jesus estava tendo com aquelas duas pessoas, até Pedro, Tiago e João entenderam que se tratava do próprio Moisés ali. O próprio Moisés ali falando com Jesus. E Pedro fala assim: olha, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, Jesus, a outra de Moisés e a outra de Elias. A gente fica aqui mesmo do lado de fora, sem problema. O importante é... Até Pedro sabia que era o próprio Moisés que enfim entrou na terra prometida. Amém, amados? Moisés teve uma visão de Jesus Cristo, o Senhor, pessoalmente. Um privilégio que poucos tiveram. Como que Deus levou Moisés a viajar no tempo. Elias também estava lá nessa transfiguração. E segundo o Apocalipse, é bem capaz deles voltarem ainda a andar por aqui, como testemunhas daquilo que Deus vai fazer. Agora, o outro foi Davi. Deixa eu perguntar para você assim, quem foi o maior jogador de basquete de todos os tempos? Oi? Fala aí alguém. É incrível, né? Todo mundo fala Michael Jordan. Até o Magic Johnson fala que foi o Michael Jordan. Todo mundo fala. Eu já ouvi. E o camarada naquela época, não acho que era melhor de 7, era melhor de 5. Jogou menos e bateu mais recordes. Porque ele parou de jogar por 2 anos. O time dele só levou 6 campeonatos. Poderia ter levado muito mais se ele não tivesse parado 2 anos para jogar beisebol. E ele para 2 anos, não ganha nada lá, ele volta para o basquete e ganha mais 3 campeonatos. O homem realmente ele parava no ar, não é? Eu tive o privilégio de ver aquele homem jogar e ganhar o campeonato. Em cima do Utah Jazz na época, do Karl Malone, Stockton e companhia. Veja bem, amados, quando alguém fala de basquete, se refere a ele. E Davi não pôde construir o templo, mas Davi foi o melhor dos melhores de todas as eras, de todos os tempos. Ao ponto de, no livro de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus fala assim: eu sou a raiz e a geração de Davi. O próprio Senhor exaltando e honrando esse homem. Como que Deus usou ele de uma maneira poderosíssima. Então eu quero dizer uma coisa para você. Deus pode estar dizendo não para você agora para alguma coisa, mas Ele vai dizer sim para você para muita coisa boa que vem por aí. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você nem imagina o que Deus irá fazer. Essa não imaginação é aquilo que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Hã? E Ele diz aqui, eu quero encerrar aqui, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Pai disse não para Ele e Ele passou, Ele bebeu aquele cálice. Um texto que diz na Bíblia, às vezes eu vejo uns pecadores aí na internet, eu vejo uns ateus, eu vejo umas pessoas que hoje zombam de Deus, mas está escrito aqui, essa palavra, que todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Zombando de Deus ou não, botando Jesus na cruz e falando que bandido bom é bandido morto. Já viu isso aí? Como se Jesus fosse bandido. Coisa das trevas, maligna. Eu digo uma coisa para você, essas pessoas um dia vão estar do lado esquerdo. E aí é onde Deus fará a diferença. E Ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Ele vai dizer isso.
E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Acontecerá. Deus disse não para Jesus naquele momento, mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu e na terra. Não há um demônio, um principado, nem o próprio Satanás é capaz de ir contra o nome de Jesus. Deus restaurou Jó, Deus abençoou José, Deus abençoou Moisés, Deus abençoou Davi, Deus abençoou Elias e abençoou o próprio filho dele, o Senhor Jesus Cristo, que hoje é quem nos abençoa, e Ele vai te abençoar, Ele vai te fazer crer, prosperar. Mas grava o que eu vou te falar, irmãos. Deus não vai te dar uma palavra para você fazer que vá contra a sua palavra. Deus não vai te dar um sonho, um pensamento que vá contra aquilo que Ele já disse para você fazer ou não fazer. Porque não é uma questão de fé, e sim de obediência. Quando Deus já disse para você o que você deve fazer ou você não deve fazer, é só obedecer. E eu encerro aqui dizendo que mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Fica de pé no seu lugar, por favor, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Deus, venha sobre nós de uma maneira poderosa e grandiosa e continue falando a cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, nós vamos orar nesse momento, mas Deus tem falado ao seu coração, Deus tem ministrado ao seu coração, e eu quero orar por você nessa noite. Talvez você precise estar no altar de Deus, por algum motivo. Eu quero que você venha até o altar do Senhor, e eu quero em nome de Jesus que Deus restaure a sua confiança nele. Talvez você precise falar para Deus: Senhor, eu quero que a minha confiança ela seja renovada no Senhor. Eu tenho olhado para as circunstâncias, eu tenho olhado para as adversidades, eu tenho visto algumas coisas não acontecerem, eu tenho duvidado, mas eu quero neste momento me voltar para Ti. Eu quero orar por você nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o olho não viu,